Eu vou usar esse vídeo para responder perguntas aleatórias que eu recebi na caixinha do Instagram, então se não vai ser um vídeo que nem os outros, onde normalmente eu trago um conteúdo específico, eu falo sobre ele, eu tento visualizá-lo. Vai ser mais um papo aleatório mesmo, então se você estiver procurando alguma coisa útil, instrutiva no YouTube, provavelmente não vai ser esse vídeo, mas se você quiser ficar por um papo aleatório, fica à vontade. Então eu vou basicamente pegar aqui a minha caixinha de perguntas e pergunta por pergunta, não vai dar para responder todas elas, mas eu vou tentar endereçar o máximo de perguntas possíveis. Vamos lá, tá perto do seu aniversário? Que dia é? Vai fazer quantos anos? Vou fazer 32 anos no dia 15 de março. Não sei ainda que dia esse vídeo vai pro ar, mas acredito que vá antes do dia 15 de março. Então, muito em breve eu faço 32. Aproveitando para emendar uma outra pergunta que é de signos. Qual o seu signo? Meu signo é Peixes e o ascendente é Áries. Nos apaixonamos intensamente, mas ela voltou para o ex. Ainda penso nela a cada hora. E aí? Eu definitivamente não tenho uma quantidade de informação suficiente para conseguir dar qualquer tipo de direcionamento que seja bom para você, mas o que eu diria sobre relacionamentos eu não vejo relacionamentos como essa coisa onde você encontra a pessoa para você, como se você fosse uma pessoa predestinada a outra. Então essa vibe meio Disney de que você vai encontrar a pessoa, eu não acredito nisso. Eu acredito que existam muitas pessoas que são compatíveis com você e que fatores como o momento em que você conhece essa pessoa, ou o lugar que você conhece, ou a ocasião, né, a situação, o contexto de como você conheceu essa pessoa, essas coisas acabam influenciando se vocês vão notar essa compatibilidade ou não. E naturalmente esses fatores, né, vão se alterando conforme o tempo passa, porque você vai mudando, a pessoa do relacionamento também vai mudando, esses fatores vão se reajustando, então essas compatibilidades vão se alterando. Às vezes uma pessoa que era compatível com você há 2 anos atrás não é mais compatível hoje. Às vezes uma pessoa que não era compatível com você 10 anos atrás é tipo a melhor compatibilidade possível hoje. Mas enfim, não existe uma resposta direta pra isso. Eu teria muito medo, inclusive, de dar qualquer tipo de conselho sobre esse assunto sem saber absolutamente nada desse contexto. Eu só queria trazer essa minha visão sobre relacionamentos porque eu acho que isso é uma coisa importante assim de visualizar e normalmente ajuda quem tá passando por um processo de término, digamos. Essa visualização de que não é sobre aquela pessoa ser a resposta para tudo, é importante você lembrar do seu valor e lembrar que existem muitas outras pessoas compatíveis com você. Isso é só uma pinceladinha no universo de coisas que poderia ter sido falado sobre isso. Há quanto tempo você está fora do Brasil? Estou fora do Brasil há 8 anos agora. E muitas vezes as pessoas me falam que, Thiago, por que você usa palavras em inglês no meio das frases? Ou por que você escreve e às vezes você acaba com uma preposição na frase? Isso é muito coisa de mania de língua mesmo. Eu pego coisa e às vezes traduzo literalmente do inglês que eu tô acostumado a falar diariamente. Abacate com sal ou com açúcar? Eu acho que eu nunca coloquei açúcar no abacate. Eu só coloquei sal. Gosto muito com sal. Uma música guilty pleasure. Guilty pleasure, pra quem não sabe, é uma música que, em teoria, você tem vergonha de admitir que você gosta. Na verdade, você gosta. Eu não tenho muito isso hoje em dia. Antigamente eu era aquela pessoa que escondia, assim, sabe? Tipo, no Spotify você pode mudar, assim, você pode ficar anônimo, ninguém vê que você tá ouvindo. Hoje em dia eu não tenho vergonha nenhuma. Eu escuto, tipo, Backstreet Boys, eu escuto NSYNC, eu escuto LS Jack, eu escuto várias bandas, assim, que antigamente eu nem curtia, mas hoje em dia tem um teor nostálgico que me fazem gostar mais e são consideradas digamos, um guilty pleasure, mas eu não tenho mais problema com isso, cara. E eu acho que todo mundo tem guilty pleasures e se liberar disso deixa a sua vida muito melhor. Porque realmente todo mundo tem. Então será que não seria mais fácil todo mundo simplesmente admitir que tem e mostrar quais são os seus e aí ninguém zoaria ninguém? Você tem muitas plantas? Não tenho muitas plantas. Eu tenho, tipo, umas 5 plantas na casa. Eu sempre tento colocá-las no cenário, assim, quando eu tô gravando. Tipo, essa planta nunca fica aqui, sabe? Quando você vai lançar um programa na GNT, cara, eu não tenho nem roupa nem maturidade pra ter um programa na GNT. Quais jogos de tabuleiro você gosta mais? Olha, eu gosto muito de alguns que eu vou deixar listado aqui na descrição do vídeo. Eu gosto muito de Dixit, que é um jogo super lúdico. Gosto muito de Seven Wonders, que se chama. Eu tenho uma versão de duelo, que é tipo pra 2 pessoas. E gosto muito de Catan. São 3 jogos que eu... 3 de 2. São 3 jogos que eu super indico. Você me transmite serenidade, equilíbrio. É sempre assim ou algo te tira do eixo? Com certeza eu não sou sempre assim. Eu tive essa conversa com a minha namorada recentemente. Eu perguntei pra ela, porque me lançaram essa pergunta assim. Você é uma pessoa que sente ansiedade, que sente não sei o quê? E eu falei, cara, eu com certeza sinto, sabe? Mas eu perguntei pra minha namorada. Ela comentou comigo que, cara, você é sim uma pessoa mais calma do que normal. Você, claro, é humano, então você sente, tipo, muitas vezes ansiedade ou você fica estressado com algumas coisas. Mas, no geral, eu acho que eu tendo a
processar bem essas coisas. Se eu tenho alguma emoção, se eu tenho alguma coisa que tá borbulhando, eu falo sobre isso, eu coloco isso pra fora, eu escrevo sobre o assunto, e no geral eu consigo lidar com isso. Mas com certeza eu tenho momentos de pico de estresse, ou momentos em que eu tô um pouco ansioso, só que eu tento racionalizar isso, eu tento olhar pra dentro e tento entender o que tá acontecendo e como é que eu posso lidar com isso de uma forma legal. Feijão por cima ou debaixo do arroz? Cara, eu não consigo entender por que eu colocaria o feijão embaixo do arroz. Eu coloco sempre primeiro o arroz e depois o feijão. Porque quando eu vou preparar um prato e eu quero segmentar esse prato, né, organizar ele minimamente, é mais confiável que eu coloque algo que é mais estável, como o arroz, né, embaixo, do que o feijão, porque o feijão tem caldo, né? Então se você quer, sei lá, imagina que você quer dividir o seu prato em 4, e aí você coloca o feijão primeiro, sabe? O feijão vai espalhar, cara. Ele vai sair daquela porção ali, daquela parcela do quarto. Porque ele tem uma pegada meio líquida, sabe? Enquanto o arroz não. O arroz é uma coisa mais sólida. Então você coloca ele embaixo. Se você coloca o feijão em cima, ele vai ficar naquela segmentação do prato que você pensou. Se você fosse ter um nome artístico, qual seria? Essa é difícil. Eu não sei se eu teria um nome artístico. Talvez, se eu tivesse uma razão muito grande pra ter um nome artístico, eu teria algum, e eu não sei se eu inventaria uma coisa aloprada ou só faria uma versão do meu nome. Porém, uma forma de responder essa pergunta talvez seja falar sobre nomes que eu gosto. Eu gosto muito de um nome grego, que é Felonius, e eu gosto muito do nome Gael. Cantora preferida do momento, definitivamente Billie Eilish. Eu gosto muito do trabalho dela e eu gosto muito do fato de que ela e o irmão dela, que compõem as músicas e preparam tudo, fazem tudo tipo de casa. Eu acho isso surreal, assim. Pelo menos o primeiro álbum, assim. É uma coisa que, sei lá, o movimento independente de projetos é uma coisa que me toca muito, sabe? Eu gosto muito disso. Então, o fato de ser criado assim e que as músicas são maravilhosas, é uma coisa muito ela, é um estilo muito peculiar, o estilo dela, me faz gostar demais da Billie Eilish. Eu vou deixar escrito aqui também na descrição do vídeo. Se fosses um animal, qual gostarias de ser e por quê? Eu seria, sei lá, eu não sei o que eu seria. Eu acho que eu gostaria de voar, mas eu acho no mundo animal muito legal o fato de que raposas são animais super adaptáveis, sabe? Eu acho muito bonito. Eu sei que algumas culturas elas são consideradas animais que são tipo malandrinhos e tal, mas eu gosto muito da capacidade de adaptação que elas têm, eu acho isso muito, muito legal. Ou seja, eu seria uma raposa voadora. Mapa ou bússola? Uau, essa é uma pergunta poética. Mapa ou bússola? Cara, se eu pudesse, eu teria um mapa, né? Mas na maioria das situações da vida nós não temos mapa, nós temos uma bússola. Então, eu não tenho uma resposta pra isso, eu só refleti em cima da pergunta. Você tem uma alimentação mais à base de plantas ou está em transição? Já tem mais ou menos 5 anos que eu sou, entre aspas, vegetariano. Por que eu falo entre aspas? Porque se tá num restaurante, não tem uma opção vegetariana, só tem alguma opção com carne, pra mim tá tudo bem, sabe? É uma exceção. Mas eu nem gosto tanto assim de carne, então por causa do contexto ecológico e por causa do contexto social e por uma série de razões, e é de gosto inclusive, eu tendo a não comer carne, é muito raro comer carne. Como perder a vergonha de expor as criações? Eu indico que você assista o meu vídeo sobre expansão de zona de conforto que eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque é uma forma muito completa de responder isso. O último filme que eu assisti foi o Fantastic Mr. Fox, do Wes Anderson. É um diretor que eu gosto muito, ele tem uma estética muito peculiar, muito dele, e eu acho isso muito legal, o diferencial que ele tem em relação a outras pessoas que dirigem filmes. Como funciona seu processo criativo, design dos posts, etc. Eu normalmente parto de alguma coisa. Eu sempre leio alguma coisa, assisto alguma coisa, e aí isso me gera uma ideia, e aí eu passo para criar. Eu nunca é um exagero, mas raramente eu encaro uma folha em branco, e aí penso, e aí, o que eu crio hoje? Eu sempre me inspiro por algo e dou a minha pincelada naquele assunto. Aquele é o ponto de partida e eu vou levar aquilo para algum lugar que é muito meu. Uma banda que todo mundo gosta e você acha sem graça. Provavelmente tem muitas, da mesma forma que o oposto também acontece. Bandas que eu amo e todo mundo acha sem graça. Mas eu nunca gostei muito das músicas daquele cara Bon Iver, ou Bon Iver, eu não sei como é que fala o nome dele, eu vou deixar escrito aqui embaixo, mas todo mundo que gosta do mesmo tipo de música que eu gosto desse cara, e eu nunca conectei muito com ele, não sei porquê. Ele fez uma música com a Taylor Swift que é muito boa. Qual a sua formação? Eu sou designer, me formei na UFRJ, que é a Federal do Rio, e eu me formei em design de produto, design industrial. Sente que às vezes é sozinho? Eu, por acaso, sou uma pessoa que não tende a me sentir muito nessa vibe de tipo, putz, estou sozinho. Eu curto, na verdade, ficar sozinho. Eu curto ficar na minha, sabe? Vendo algum filme, vendo alguma série, sei lá, só caminhando por aí ou pedalando. Eu amo pedalar, inclusive. Eu gosto muito de ler também. Então é uma coisa que varia muito, assim. Com certeza tem momentos em que eu penso, caraca, eu quero encontrar pessoas, mas no geral, eu não me considero uma pessoa que tem problema de ficar sozinha. Como você saiu do Rio e foi parar na Inglaterra?
De uma forma muito resumida, porque isso é uma história bastante longa, depois que eu me formei no Brasil, eu estava trabalhando, na verdade eu trabalhava durante a graduação, eu apliquei para uma bolsa de mestrado, eu fiquei na Itália por 2 anos, e resumindo muito a história, depois de ficar lá por 2 anos, eu procurei empregos e eu encontrei uma oportunidade na Inglaterra, onde eu estou há cerca de 4 anos agora. Mas isso é uma história muito enxugada. Como me inscrevo na sua newsletter? Não sei o que é, mas o conteúdo é top. Obrigado. Isso foi porque eu acho que eu tinha compartilhado a newsletter naquele dia. É só você entrar aqui na descrição do vídeo que eu deixo o link para se inscrever na newsletter, ou se você estiver no Instagram, fica sempre no link da minha bio. Tudo que você quiser encontrar fica ou no link da minha bio, ou naqueles destaques das stories. Se tivesse dinheiros infinitos, qual obra de arte teria na sua casa? Eu não sei se eu investiria numa obra de arte, na verdade. Eu não sei se eu pegaria alguma coisa que existe no mundo e colocaria na minha casa. O que eu faria seria patrocinar artistas que eu admiro muito e que eu gostaria de potencialmente até pedir pra pessoa criar algo personalizado pra mim e pra minha casa. Já que eu vou estar lá com o macetinho do Clapaucius, né, do The Sims, Motherlode, eu vou pedir pra alguém, por exemplo, como o Rafael Uzai, que é um cara que eu admiro demais, eu gosto muito do trabalho dele, pra desenhar minha casa e preencher minha casa com arte. Melhores hábitos. Olha, eu acho que um hábito muito bom que eu tenho, ou hábitos muito bons que eu tenho, eu sou uma pessoa que gosta muito de agradecer. Quando vejo alguém fazendo uma coisa, por mais simples que ela seja, eu gosto de agradecer. Seja a pessoa, sei lá, ter lavado a louça, ou ter cozinhado alguma coisa, ou ter deixado a porta aberta pra mim, qualquer coisa, das pequenas até as maiores. Eu acho que isso ajuda não só a pessoa a perceber o valor do que ela fez pra mim, mas também me fazer ser mais grato pelas coisas. Qual palavra você transformaria em um verbo? Cara, essa pergunta é difícil, eu não sei. Eu acho que eu já faço isso com muita frequência, sabe? Do tipo, tiagar, se eu faço uma coisa que é muito Thiago, ou se alguém faz alguma coisa que é muito eu. Ou eu falo googar, se eu vou falar pra procurar alguma coisa no Google. Acho que todo mundo faz isso, né? Não sei. Mas, sobre palavras, uma coisa que eu queria comentar é que muitas vezes eu penso, caraca, deveria existir uma palavra pra essa coisa aqui. Sabe? Fenômenos do dia a dia, como, por exemplo, aqueles primeiros minutos do dia onde você acorda, sabe? E aí, tudo tá, digamos, tranquilo. Você não lembra das suas autocobranças, você não lembra dos seus problemas, você só meio que existe, assim, sabe? Aqueles primeiros minutos do dia. Talvez devesse existir alguma palavra pra esse momento do dia. Eu penso muito sobre esse tipo de coisa inútil. Qual a aglomeração que você mais quer participar quando acabar a pandemia? Eu gostaria muito de ir num show de uma banda muito boa, assim, sei lá, eu tenho saudade disso, cara. Tem alguma comida preferida? Cara, eu poderia comer pizza em toda a refeição da minha vida. E eu amo comida mediterrânea e comida asiática. Você já estudou psicologia? Não formalmente, não numa universidade, mas gosto muito de ler sobre psicologia, gosto muito de ler sobre estoicismo, sobre filosofia. Tem alguns conceitos que eu gosto de pegar, porque eu acho que eles nos ajudam muito a encontrar um equilíbrio entre o vai lá e faz e aquelas frasezinhas motivacionais. Então, eu tinha muita vergonha de aparecer em vídeo, de expor minhas ideias online, e a minha forma de solucionar esse problema foi estudando isso, foi estudando ciência de hábitos, foi estudando psicologia, foi estudando filosofia, e aí que eu consegui achar um equilíbrio entre botar a mão na massa e ter empatia comigo mesmo, lendo sobre esses conceitos. Eu gostaria muito de ter estudado, talvez, formalmente psicologia, eu acho que seria bem legal, assim, daria muita ideia pra mim. Quantas línguas você fala? Eu consigo me comunicar bem em 4 línguas atualmente. Eu morei um tempo na Itália, então por isso eu peguei a língua italiana. Eu hoje em dia moro na Inglaterra e minha namorada é espanhola, então por causa disso eu meio que tenho essa combinação. Porém, quanto mais eu aprendo o espanhol, mais eu esqueço o italiano. É bizarro, assim, porque são línguas mais ou menos parecidas, então tem vezes que eu confundo algumas palavras, enfim. Bolacha ou biscoito? Eu sou do Rio. No Rio a gente fala biscoito e parece que a gente escreve com X em vez de com S, porque sai tipo um chiado no som. Cores preferidas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de usar vermelho. Isso é meio estranho. Tipo, eu acho que a maioria das pessoas me conecta com azul ou verde. E eu usei muito verde, só que eu cansei de usar verde, porque eu usei tanto verde no passado que hoje em dia eu fiquei meio cansado. Mas isso vai sempre mudando. Você estabelece um limite quando você tem um pico de criatividade? Não. Porém, eu me certifico que eu tô anotando todas as ideias que eu tenho e catalogando isso em algum lugar, porque o nosso cérebro é maravilhoso para ter ideias, mas não é uma ferramenta muito legal de catalogá-las ou organizá-las. Então, eu utilizo apps de anotações para me certificar que aquela coisa ali que eu tive, aquele pensamento, não vai sumir, que eu possa voltar para aquilo no outro dia. Você é fascinado por alguma década ou época específica? Não sou, mas eu acho muito legal observar as diferenças. Então, muitas vezes eu assisto filmes só para isso, sabe? Ou séries. Atualmente eu tô assistindo Mad Men, que fala sobre os anos 60 nos Estados Unidos. Então é muito legal comparar certos comportamentos das pessoas de lá até aqui e tal. Eu acho surreal, assim, ficar
pensando que tem um espaço muito curto de tempo entre aquele nível de comportamento e o nosso comportamento hoje. Por que você não faz uma playlist pra gente? Adorei suas músicas. Obrigado. Eu tenho playlists já prontas no meu site. Então, se você for no meu site e você clica no sobre, que é aquela parte que você lê sobre mim, eu faço uma seleção de filmes, de séries, de playlists, por aí vai. E essa foi a primeira edição das perguntas aleatórias, respostas aleatórias. Eu não sei se eu vou fazer mais desse vídeo, se eu não faço. Me conta o que você achou nos comentários. Eu não sei se faz sentido trazer isso pro YouTube, ou se no YouTube eu só foco em fazer outras coisas. Então é sempre bom ter o seu feedback, porque eu posso só continuar pelas stories do Instagram, ou continuo por aqui. Então, seja lá o que fizer mais sentido pra você, beleza? Então espero que você tenha gostado, e se você não tiver inscrito ou inscrito no canal, eu te convido para clicar aqui nesse botãozinho vermelho, para que você receba o aviso dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.